vamos receber aqui a deputada federal Fernanda Melchiona, que vai nos contar aqui como que está sendo esse embate dentro da Câmara, né? Fernanda, muito bem-vinda aqui no nosso programa de hoje. Oi, Dri, tudo bom? Renato, Sinara. Boa tarde, bom dia a todos e todas e todes. E, bom, a gente sabe que na Câmara a gente tem uma extrema-direita histriônica, né? Uma extrema-direita histriônica, que a expressão mais... eu não vou dizer caricata, porque eu acho muito violenta, né? Mas que a expressão talvez maior tenha sido o Nicolas Ferreira debochando, né, das mulheres no Dia Internacional das Mulheres e, obviamente, aumentando a violação com as mulheres trans no Brasil, né? Obviamente, o Nicolas não é o único. Tem um grupo de parlamentares que se elegeu na esteira do bolsonarismo, que, obviamente, é relativamente grande para os parâmetros da Câmara dos Deputados, não são maioria, mas são grandes, e, ao mesmo tempo, um centrão vitaminado, né, com a supereleição do Arthur Lira presidente da Câmara. E óbvio que isso tem repercussões, né, a última do Arthur Lira ameaçando a questão da tramitação das medidas provisórias, ameaçando o governo Lula em relação à tramitação das medidas provisórias, mostra o desafio que eu acho que se reafirma, sabe, Dre? Quando terminou a eleição, eu fiz um programa de comentário, de debate sobre os desafios, quando acabou o segundo turno, que a gente respirou um pouco aliviado, felizes, né? Mas justamente disso, de que era preciso mobilizar as pessoas na rua, né? Apostar numa nova correlação de forças de fora para dentro do Congresso Nacional, porque senão, né, a gente sabe quais são as pressões, né? As pressões para manter uma agenda econômica antipovo, e a gente está vendo toda a chantagem em função desse novo marco fiscal, né, que ainda não foi apresentado, mas que tanto o discurso do Alckmin como as matérias de jornal são preocupantes, né, tanto quanto essa questão da tramitação das medidas provisórias entre Câmara e Senado, que eu acho que também é um outro elemento de chantagem de um centrão vitaminado, né, em que, obviamente, se o governo ficar refém dessa correlação de força, aí é o que nós sabemos do fisiologismo do centrão, etc. A gente precisa construir uma nova correlação de força. Como faz isso? Né? Apostando na mobilização, na auto-organização dos trabalhadores, na luta para não ter anistia, temas que mantenham a sociedade e as vozes democráticas que foram fundamentais para derrotar o Bolsonaro no segundo turno, mobilizadas e na rua para impor uma nova agenda política no país. Concluo falando da autonomia do Banco Central, né, que o Lula reclamou, e é correto, né, é absurdo ter um Banco Central autônomo comandado por um bolsonarista, que além de ser bolsonarista é também defensor de uma agenda econômica antipovo, com a taxa de juros mais alta do planeta, e de novo, o Banco Central manteve esses 13,75% de taxa de juros. Então está mais do que na hora de mandar um projeto para a Câmara dos Deputados revogando a autonomia do Banco Central. O pessoal fez, mas não é um problema do pessoal, né? Do governo encabeçar como uma linha política e a gente organizar o povo na rua para fazê-lo. De fato, né? Para revogar a autonomia do Banco Central tem que ter mobilização. Mas nós temos que fazer isso. Fernanda, Adria deu uma notícia aqui na hora que você está chegando. Eu acho que é importante colocar, porque não é um caso aqui de São Paulo, mas ele é maior do que uma questão de São Paulo, que é mais uma agressão numa escola pública, né? E aí parece que feita por um aluno que tinha cometido um ato de racismo dias antes, né? Que seja impulsionado por esse discurso violento, de ódio, né, que intoxicou a sociedade brasileira nos anos Bolsonaro e que permanece vivo. Lícia, tem a notícia aí? E agora a gente tem a atualização. Esse aluno de 13 anos estava na 8ª série, numa escola na Zona Sul de São Paulo, Escola Estadual Tomazia Montoro, e ele deu 5 facadas, né? 3 professoras e 2 alunos, se não me engano aqui. Uma professora morreu, tinha sido levada para o hospital, e então é triste, né? Aí uma professora, uma das vítimas, acabou e acho morrendo. Que foi a que interveio na semana anterior, quando ele chamou o amiguinho de macaco. Então... Até onde eu pude acompanhar aqui. É dizer, aí as pessoas falam, mas qual o problema de chamar o outro de macaco, né? Tem gente passando pano para isso.
nesse discurso horroroso. Quer dizer, o ódio vai ganhando contornos que são cada vez mais horripilantes, né, Fernando? E você é de um estado onde um pouco desse ódio também tem transbordado aí, né, no dia a dia. Uma das vítimas, você é uma das vítimas também, mas a Manu praticamente está deixando a política, a vida pública, muito em função disso, né? Teve sua filha, né, agredida na rua por uma senhora, uma bebê de colo. Enfim, queria te ouvir. Primeiro eu quero me solidarizar com a comunidade escolar, né, e com os familiares e a população de São Paulo, né? Acho que todos ficamos estarrecidos e muito tristes, né, quando um crime desses acontece, enfim, na comunidade atacada, um crime, né, Renato, que não era muito comum no Brasil e que infelizmente cresceu, né, nos últimos anos, fomentados pelo ódio, pela violência. Acho que também é preciso discutir, investigar, de fato, o peso dessa deep web como lugar de encontro, né, de vozes reacionárias e violentas, né? Só que nesse caso não é só um discurso violento, né? É uma agressão violenta que tira vidas e que, enfim, é uma brutalidade sem tamanho, né? Então, primeira questão é óbvio a solidariedade e a dor, né? Um momento de tristeza e de luta por enfim, justiça, recompor os valores democráticos, né, da escola, né, como espaço da cidadania, da aprendizagem, da socialização. E eu não tenho dúvida, assim, né, que o ódio fomenta muito esse tipo de prática, né, esse discurso violento, o discurso violento racista, o discurso violento machista, no caso das violências contra mulheres que estão na política. Tu te referia ao caso da Manuela, a filha dela foi ameaçada, imagina, uma criança, né, a Laura é uma criança e acho que tinha menos de 5 anos quando, enfim, foi ameaçada de coisas horrorosas, assim, né, e a gente, né, cotidianamente, enfim, vem alguns casos de violência, de discurso de ameaça e casos que já foram as vias de fato, né, as consequências mais brutais no Brasil, né, um país que tem grande histórico de defensores de direitos humanos assassinados, um país que ainda não elucidou quem mandou matar a Marielle, enfim. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. No caso do Rio Grande do Sul, o que a gente viu, não só do Rio Grande do Sul, da região sul do país, foi o crescimento, né, de grupos supremacistas brancos, por exemplo, que são diretamente vinculados a crimes violentos, né, além de uma ideologia reacionária e fascista, né, e que eu acho que é fundamental investigar, debelar, responsabilizar, prender, enfim, para evitar a proliferação desse tipo de grupos. No caso do ataque em Suzano, teve também a investigação em relação aos grupos na internet profunda que propagavam o ódio e que podem ter sido estimuladores, né, do ataque em Suzano. Nesse caso específico, veio a notícia hoje, de novo, repito, estamos estarrecidos e muito tristes, mas é evidente que é preciso localizar esse ataque brutal, violento e estarrecedor dentro de uma escalada, né? De uma escalada de um discurso de ódio, de um discurso de violência que, infelizmente, ceifa vidas e que, obviamente, a gente precisa ter uma atuação, né, mais séria, mais efetiva no combate a esse tipo de crimes. Quando aconteceu o Suzano, nós ainda estávamos no governo Bolsonaro. Felizmente, agora temos liberdades democráticas e condições de respirar, mas é preciso, sim, que tenha, né, uma atenção, uma agenda por parte do governo federal. E nós, né, ativistas, deputados, enfim, um movimento, eu acho que é fundamental fazer uma ampla mobilização em defesa da escola pública, em defesa dos seus estudantes, de combate ao ódio e à extrema-direita, para que a gente vá enfrentando no tecido social mesmo, né, enfrentando essa cultura do ódio e da violência.
E está cada vez. Eu acho, o que eu acho mais lamentável é que o bolsonarismo queria tanto importar as coisas dos Estados Unidos para cá, né? Mas só as ruins, né? Só as ruins, as coisas boas eles nunca quiseram importar. Essa história, por exemplo, das armas, né? Das pessoas armadas, dos assassinatos em escolas, as chacinas em escola, conseguiram. Infelizmente, né, Sinara? Infelizmente. E, Fernanda, você tem acompanhado esse caso do PCC, do Sérgio Moro? Como que você está vendo essas coincidências aí da juíza ter liberado 34 minutos depois, né? Vários pontos aqui que a gente estava falando, né? Que colocam, pelo menos em dúvida, né? Aí o que está acontecendo. E o que esse caso virou, né? Porque teve a juíza sair de férias no dia que a ação chegou, despacho assinado 34 minutos após a fala do Lula. Os juristas estão dizendo que o caso não deveria ir para o Paraná. Tem um documento que a gente estava falando aqui mais cedo, que uma equipe do professor da Universidade Federal do ABC e da USP comprovou que há 95% de chance de ser adulterado, que foi aquele documento que ligava o site Intercept ao PCC. Aí, postagem do Sérgio Moro com um e-mail de falso ali, que é aquele e-mail @LulaLivre. Como que você está vendo essa discussão toda? Olha, Adri, eu não estou acompanhando os últimos desdobramentos e investigações de hoje, né? Como, por exemplo, essa penúltima informação que tu nos traz, eu acho que é importante, né? Tu nos conhece, sabe bem da nossa luta contra as bandalheiras, né, que a gente viu, o elemento de fraude e toda a prática do Moro como juiz, promotor, procurador e tudo junto, né, para fazer uma fraude na eleição em 2018, né? E que, obviamente, teve repercussões drásticas no futuro do país, ou no passado, porque nós convivemos 4 anos com o governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que naquela eleição foi uma fraude eleitoral enorme, porque o Lula tinha grande chance de ter ganhado o Bolsonaro e nós não ter vivido esses 4 anos de terror, né? De terror no sentido do que foi o governo Bolsonaro, todas as violências, e a Vaza Jato cumpriu um papel, né, de maneira criminosa, que teve impacto na vida das pessoas. Então, eu sou a pessoa, enfim, né, feito esse registro, eu concordo muito com o tweet do Glauber, que eu acho que a gente tem que fazer todas as críticas ao Moro e investigar. Mas é preciso ter inteligência e estratégia, né, para combater a extrema-direita, ou mesmo debelar, se tem crimes, etc. Se tivesse qualquer risco ao Moro, deveria ser garantida a proteção, e eu acho que o Lula tem que se preservar, porque, na verdade, quando ele ataca o Moro, mais uma vez ele levanta o Moro, que é senador, né, que tudo bem, é um senador, mas nós sabemos que cumpriu esse papel no passado, mas eu não acho que ajude o governo nessa luta política que precisa ser dada. Ele escolheu o Moro como adversário, né? Felizmente nós temos o Lula presidente, não mais o Bolsonaro. Eu digo mais como estratégia, sabe, para a gente enfrentar, porque eu acho que mesmo que se comprovado todas essas argumentos, investigação, eu não tenho nenhuma dúvida que o Intercept é um blog sério, não tem relação com o PCC, então não estou aqui botando em juízo nada, mas até investigar e garantir, né, que a verdade venha à tona, eu acho que a gente tem que ter estratégia para enfrentar, sabe? Porque esse discurso, enfim, bom, se tem 0,5% de risco de ter um atentado, é óbvio, qualquer cidadão, independente de quem seja, merece proteção. Mas, então, isso dito, independentemente disso, eu acho que nesse caso específico, né, as frases descontextualizadas e a forma como a extrema-direita também lidou, ajudam a alçar o Moro. E eu acho que o nosso desafio com o Moro é justamente outro, né? É botar ele no lugar que merece na história, que certamente não é de grande articulador da extrema-direita e maior algoz do governo Lula, porque, enfim, nem tem estofo para isso, mas a extrema-direita está buscando ressignificar e construir outros líderes da extrema-direita. E nós temos que estar atentos para isso, né, para evitar que isso aconteça, inclusive. E essa criminalização, né, que me preocupa muito, Fernanda, porque a criminalização do PT pela direita, pela extrema-direita, com o apoio do senhor Moro, senhor Dallagnol,
está começando pelo PT, mas o objetivo deles é criminalizar a esquerda toda, né? E a... Ai, desculpa. Não, é só ia dizer isso, colocar esquerdista do lado de criminoso, né? É isso que eles querem. Total. Mas, Sinara, eu acho que, assim, foi muito grave o papel que eles cumpriram na história, né? 2018 teria outro desfecho se eles não tivessem feito esse conluio que depois a Vaza Jato demonstrou, né? E conseguiu comprovar o papel criminoso. E não só a Vaza Jato, né, Sinara? O fato do Moro ter virado ministro do Bolsonaro depois já era a expressão do polo político que ele queria fortalecer, né? E eles sempre tentam fazer isso, né? Sempre tentam vincular a esquerda ao crime, etc., quando a gente sabe que os verdadeiros criminosos são eles, né? Criminosos do mais baixo clero, como era o Bolsonaro tentando roubar as joias, né, que foram dadas por uma ditadura da Arábia Saudita que tinha interesse nas nossas refinarias, como é as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, como é a relação que eles têm com a milícia, né, que é umbilical, no caso do Rio de Janeiro, e que é uma coisa extremamente criminosa. Não sei se tu reparou, eu, por exemplo, no 8 de janeiro, que eu acho que é um gato golpista, autoritário, criminoso, fere a Constituição Federal, não pode ter anistia, tem que ser preso quem financiou, tem que identificar as cabeças da extrema-direita, mas eu nunca usei o termo terrorismo, porque exatamente é o tipo de argumento e de lógica que eles tentam construir para criar um tipo penal que depois persiga movimentos sociais populares. O problema não é fazer ato em Brasília, o problema é, a barbárie que eles produziram nas obras de arte, etc., tudo isso que a gente sabe, e fazer atos golpistas que querem, na verdade, ditadura militar, aí sim, o fechamento das liberdades democráticas, que é anticonstitucional daquilo que a gente conquistou em 88. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter muita sabedoria. Alguém botou ali, eu concordo muito, né? Inteligência e estratégia para vencer a extrema-direita, né? Porque, se tu vê, eu vi vários setores, inclusive da esquerda, denominando os atos do 8 como terrorismo, e alguns setores dizendo agora nós temos que ir para cima do tipo penal terrorismo, né? Primeiro que no clássico, o clássico não é terrorismo. Segundo, que eles sempre usam isso para tentar construir uma legislação que persiga movimentos sociais populares. Tentaram fazer no governo Bolsonaro, não conseguiram. E vão tentar agora. O que eu acho que é o nosso desafio no 8? Óbvio, não permitir essa CPI da mentira, né? Porque uma CPI, e tu sabe que eu sou super a favor da investigação, o pessoal pediu uma CPI e tentou coletar as assinaturas, mas o que a gente viu foi uma mobilização da extrema-direita para criar falsas narrativas, como eles construíram pós-dia 8 de janeiro de novo, né? Vocês devem ter ouvido. Eu quero te dizer o seguinte, eu acho que os atos de 8 de janeiro foram atos terroristas contra a democracia. Só quero pontuar, porque falei isso várias vezes aqui. Acho que eu nem sabia, Renato, mas eu não... Supremo Tribunal Federal, ataque à presidência da República, invasão, destruição, roubo de armas. Se a gente não considerar esses atos violentos como atos de ataques de terror à democracia, nenhum ato será mais. Sabe qual é o problema, Renata? Não, acho que até deve, é uma boa polêmica entre nós. Eu não tenho nenhuma dúvida de que são atos criminosos que atacaram a democracia, as liberdades democráticas, a Constituição Federal, o Palácio, o Supremo, as obras de arte, o roubo de armas, enfim. Isso não tem dúvida. E tem vários... mas tem vários tipos penais que tu pega aí. Qual é o argumento? Porque a tática de terror, que historicamente, né, a gente conhece, explodir prédios, etc., eles usam numa linguagem híbrida para justificar, dizer que um ato, por exemplo, do MST que tranca uma rodovia pedindo reforma agrária é terrorismo. E eu digo a direita, é a extrema-direita, né? E quando a gente denomina como terrorismo, mesmo que sejam atos golpistas, autoritários, etc., e aceita a premissa de mudar o tipo penal, tenha certeza que depois se vira contra nós, sobretudo contra os movimentos sociais. Então, esse é o nó. Isso, não, mas é que tem todo um debate de aumentar a pena, de tipificar terrorismo, e as formas, como é que a gente chama? A redação, sabe? A redação que tu vai ver é para aplicar no MTST, é para aplicar nas mulheres camponesas. Então, eu fui contra aquele decreto do Zé Eduardo Cardoso, a gente muito combateu isso, mas nesse caso específico, eu acho que é possível. Depois a gente pode bater um papo outro dia, trazer outras pessoas, sei que você também está corrida hoje, mas assim, há os elementos ali de ataque à democracia que a gente não pode admitir. Se a gente admitir
que se invada o Supremo Tribunal Federal. Imagine se tivesse juiz ali. O que aconteceria? Eles teriam matado. Se o Lula estivesse no Palácio do Planalto, Nossa, ele teria sido assassinado. Então, assim, é muito grave, é muito grave. Eles estavam armados, e eles entraram, inclusive, armados. Então, mas aí a gente podia qualificar esse tipo de crime de crimes contra a democracia, entende? Ao invés de criar o tipo penal que na esteira desses atos se busca criar. Então, como é que tu qualifica penalmente? Eu sou a favor de, enfim, eu tenho todo um debate abolicionista na guerra às drogas no Brasil, e de fato, como o sistema penal é montado, etc., mas eu não tenho dúvida que para enfrentar a extrema-direita precisa de mobilização e precisa de repressão também, né? Eu não estou entre aquelas que não acho mesmo que tem que ter. E acho, Renato, já aceito o convite na próxima e até uma conversa entre nós, né, sobre, mas acho que daí pode ser uma boa ideia de qualificar os atos contra as liberdades democráticas, ao invés de usar esse tipo penal que eles sempre tentam transformar ou deixar mais híbrido para depois nos criminalizar, né? Mas eu acho que o cerne é isso. Como é que a gente vai identificar e garantir que não tem anistia para os crimes cometidos pela extrema-direita agora? E isso é muito sério, porque o 8 de janeiro, que foi um ato lamentável, né, um episódio da nossa história que vai ficar para a nossa história, vai ficar, né, como a barbárie que a extrema-direita é capaz de produzir, como que a gente consegue, de fato, identificar os financiadores, os cérebros, as cabeças, né, da burguesia que está apoiando a extrema-direita, dos aproveitadores, os como é que a gente chama, os fomentadores nos estados. Tem vários deputados, por exemplo, que fomentaram o 8 de janeiro e os caras continuam deputados, entende? Que assim, o cara comete um crime contra as liberdades. Que apoiaram uma explosão do aeroporto. Se isso não é terrorismo, houve uma tentativa. Ali no caminhão, sim. Ali seria um ato clássico. Ainda bem que o motorista do caminhão foi muito esperto cá entre nós, porque poderia ter acontecido uma tragédia sem paralelo na história do Brasil. Muita gente com aquela bomba explodindo no aeroporto? E essa bomba podia ter explodido o palácio, né? Quer dizer, enfim, ali é dureza. Estamos fazendo um doc sobre isso, inclusive, Fernanda Adri pode falar disso aqui. Tem um financiamento coletivo rodando. O Azenha que vai coordenar, vai se dirigir esse doc. É isso, é importante conversar, dialogar, tem posições distintas, mas denunciar cada vez mais esse crime que foi cometido, né? Porque... Não, e garantir que tem a justiça, né, Renato? Desculpa te interromper, mas é que eu acho que é muito importante. Eu acabei de vir do Fórum Mundial de Direitos Humanos e estive lá no Parque da Memória, estive, né, vendo toda essa preservação histórica. Claro que a gente não pode comparar os crimes da ditadura aos 4 anos passados, embora o Brasil tenha sido o único país da América Latina que não fez justiça de transição, e devemos seguir a luta para revogar a lei da anistia. Mas, dito isso, não dá para essa história não ser contada, não ser identificados os financiadores, não ser debelado, porque, primeiro, tem um elemento de justiça mesmo, né? Para 700 mil vítimas da pandemia, para todos, para os Yanomami, gente, é um crime contra a humanidade que o governo Bolsonaro cometeu, sabe? São vidas perdidas pela irresponsabilidade. Então, claro, por cada uma das vítimas, mas também para não ter novos fenômenos da extrema-direita no futuro, sabe? Eu acho que essa luta sem anistia tem a nossa centralidade, tem que ter a nossa centralidade. Fernanda, queria te agradecer, muito obrigada, viu, pela participação aqui hoje. Já vou dizer até a próxima, que eu vou ficar te Vamos marcar. Vamos lançar o doc. Vamos marcar, adoro. Obrigada, Fernanda, bom trabalho aí. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Tchau.